Olá para você que está assistindo e ouvindo mais um episódio aqui do Pode Ser Café. Tô aqui com uma pessoa foda que, assim, eu conheço essa pessoa porque eu uso todo dia a ferramenta que ele inventou, a ferramenta que ele criou. E eu falei assim, pô, cara, quem será que tá por trás disso? E aí eu fui pesquisando no LinkedIn, pesquisei o time, pesquisei a empresa, até eu encontrar a pessoa ali por trás da ideia dessa empresa. E aí, eu falei assim, pô, vou chamar. Mandei uma mensagem no LinkedIn, ele topou, tá aqui. Vitor tá aqui, dá um oi aí, Vitor, tudo jóia? Que bacana, obrigado, Matheus, pela introdução, tudo ótimo. Estou muito animado aqui pro nosso papo. Perfeito, cara. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso biscoitar, né? Então, para quem tá aqui, aproveita, curte, comenta, se inscreve, compartilha, chama os amigos, manda para os amigos, assiste episódios anteriores quando acabar esse daqui, porque tem muito episódio legal também. E, cara, bom, primeira coisa, Vitor, muito obrigado por estar aqui e se apresenta. Quem que é você? Quem é o Vitor? Que legal. O Vitor, ele tem uma trajetória pouco tradicional, né? Eu fiz uma trajetória que eu comecei mesmo muito cedo, trabalhando em menor aprendiz, né? Até antes do estagiário, um nível abaixo do estagiário. E eu comecei, então, trabalhando como menor aprendiz. Tive uma carreira um pouco inusitada de modelo internacional, que me deu aí muitas experiências, trabalhar em culturas, morar em países diferentes, foi muito legal. Então, eu sempre trabalhei muito com pessoas, né? Pessoas de culturas, idiomas, enfim, estilos de vida diferentes. E entre essa jornada de vendas, trabalhei com vendas, enfim, eu descobri, eu entrei numa multinacional de software e eu não tinha ideia da empresa que eu estava indo trabalhar. É uma grande empresa de software, mas era a melhor empresa da minha região. Então, o que eu sabia era isso, né? Mas mal sabia eu que era uma multinacional que era grande no mundo todo, não só na região que eu estava morando. E foi ali que eu descobri a minha paixão, que é design e tecnologia, né? E quando você junta. Então, acho que o Vitor, assim, de uma forma resumida, é um apaixonado por resolver problemas, coisas complexas, com tecnologia e design envolvendo pessoas. Essa é a tríade que eu adoro circular e que eu acho que pode ser feito coisas incríveis, assim. Então, esse é o Vitor, e além disso, eu sou o pai da Lorenza e do Giuseppe, sou empreendedor, dessa foi a minha primeira empresa, fiz essa transição de multinacional para empreendedor e estou aqui construindo essa jornada. Quanto tempo que demorou, cara, desse jovem aprendiz até empreendedor? Olha, eu sou uma pessoa nova, né? Eu tenho 28 anos, mas Olha, como eu disse que eu comecei cedo, 28. Como eu comecei cedo, meu primeiro emprego ali, os trabalhos de modelo que eu comecei, eu tinha depois de 10 anos, assim, apareceu no fundo de um comercial, uma foto, enfim. Então eu comecei desde cedo, aí ganhava aquele cachê, ia no shopping, né? Fazer umas compras, botava um pouquinho no banco, né? E assim a gente foi começando. Aos 14 eu peguei o trabalho de menor aprendiz numa rede de concessionárias, né? Cuidava ali das chaves dos carros da concessionária, imagina a responsabilidade. uhum. E, enfim, ali foi o início de tudo. Então, eu sou novo, mas eu comecei a andar bem cedo também. Bem novo também, né? É, Cara, eu achei muito legal isso de modelo para comercial. E assim, eu nunca conversei com alguém que foi modelo para. Na verdade, já conversei. Não, não conversei, não. Mentira, tô errado aqui. Cara, como que é? Você lembra ainda como que era? Como que é esse processo para se tornar uma pessoa que vai participar de um comercial? Pergunto isso porque a gente tem muito estudante que ouve a gente. E talvez essa galera tenha interesse no teatro, tenha interesse em comerciais e tudo mais. Faz publicidade não para seguir a área de fato de uma área de publicidade, uma área de criação, como publicitário e tudo mais, mas para uma área artística. Como que funciona isso? o processo, assim, ele começou, ele é muito interessante. Tudo é uma construção, né? Assim como você tem uma profissão e você se compromete a ser o melhor nessa profissão, você vai escalando os níveis. Então, você vira o melhor do seu bairro, o melhor da sua cidade, do estado, até chegar no nível internacional. Isso para qualquer coisa que a gente faça, né? Independente da profissão. Para ser modelo não foi diferente. Eu comecei muito cedo. Comecei da forma mais tradicional, que é
a mãe acha o filho bonito e leva, né? Todo mundo fala, a menina é bonita, e leva na agência de modelo. Então eu comecei nesse processo tradicional. E aí eu comecei ali, né, também há 8, 10 anos, foi quando eu comecei a fazer aula de teatro, aula de desfile, para você aprender. E desde então foi uma dedicação. As pessoas acham que assim, nasceu bonito, sabe tirar foto. Ou as pessoas não sabem o trabalho que é fazer uma foto para sair bonito numa foto. Tem todo um controle, respiração, se manter em posição, trabalhar com a luz, assim, né? Não é ser só aquela esfinge, né? A estátua, você fica ali, todo mundo tira foto. Então, eu fui trabalhando muito essa questão dos ensaios. E aí você, uma vez que você vai ganhando notoriedade no mercado, as pessoas vão criando uma preferência, né? Chama ele que ele já sabe trabalhar. E o modelo profissional, acho que essa é a diferença do modelo que está começando para o modelo profissional, quando você pega a manha, né? Quando você tem ali os caminhos, você consegue fazer 200, 300 fotos muito mais rápido do que o modelo novo. Ele precisa fazer o dobro de foto para as fotos funcionarem. Então, assim como qualquer profissão, é meio inusitado, né? Porque a gente sempre pensa no modelo assim, é bonito, né? Camarote, né? Tapete vermelho, mas tem muito esforço de cuidar muito do corpo, questão de dieta e academia eu comecei muito cedo também, né? Essa questão de aprender a pousar e desfilar, que na época de escola todo mundo faz piada, mas é super importante. Aí você vai fazendo isso e aí até que você começa a chegar no nível de patamar internacional. E aí eu fui fazer na Ásia, eu fiz 2 anos de temporada na Ásia, em alguns países ali da Ásia. E, enfim, aí depois eu acabei desistindo dessa carreira e voltando, porque eu queria entrar no mercado de trabalho. E aí foi legal porque eu tive essa primeira transição. Eu acho que os estudantes que estão nos ouvindo, é sempre importante a gente ter a cabeça de estudante. Eu gosto muito dessa forma de pensar. Então, eu abandonei aquela carreira que eu poderia já, né, enfim, almejar um mercado europeu, continuar investindo naquilo. Eu tenho colegas que investem na carreira de modelo até hoje. E eu não, eu falei, não, eu quero ir para o mundo dos negócios, de vendas, de empresas, enfim. Então, dei alguns passos para trás para poder mudar de carreira. E aí assim a gente vai indo, né? Cíclico. E, cara, essa experiência te ajudou a formar o profissional que você é hoje? Matheus, acho que não só o profissional, mas a pessoa. Porque quando eu saí de casa muito cedo com essa profissão de modelo, eu saí aos 16 anos. Foi dos 16 aos 18 foi a minha jornada internacional. E é uma etapa na adolescência que você está se aventurando, você está descobrindo. Poxa, chegar num adolescente e falar, você quer morar sozinho, ter o seu dinheiro, né, sair da casa dos pais, enfim. Então, parecia um grande sonho. E realmente foi, eu me entreguei de cabeça nesse sonho. Eu acho que ter acesso à cultura oriental, acho que foi o que mais me moldou, assim, descobrir que o mundo não é só o lado ocidental, né? A gente, às vezes, algumas pessoas têm a oportunidade de jovem ir para a Europa, fazer um mochilão, né? Ou ir para os Estados Unidos, ou até aqui na América Latina, né? Quando a gente é jovem, geralmente são os destinos que a gente mais está acostumado, né? Quando tem essa oportunidade. Dificilmente você vê uma pessoa assim, faz 15 anos, eu vou para a China. Não tem, né? Então, quando você chega do outro lado do mundo, a sensação de você não conseguir ler uma placa, de você não saber pedir uma comida, de você não ver nada similar com o que você come no Ocidente, no Oriente, são coisas que me despertou como um ser humano que tem uma visão um pouco mais ampla, né, do que é o mundo. Né? O mundo não é só o Ocidente, muito pelo contrário. A cultura oriental ela é até mais antiga do que a ocidental, então acho que tive acesso a bastante coisa nova, assim, diferente. Foi um choque de cultura para ir para lá, então. Total. Mas é um choque bom. Né? Uhum. O pessoal que está ouvindo aqui não precisa ficar com medo, não. Pelo contrário, vão lá, né? Vão conhecer o outro lado do mundo que vale muito a pena. Conseguiu aprender o idioma? Para me virar, funcionava. Assim, aquelas coisas assim, sem pimenta, vira direita, vira esquerda, falar meu endereço, né? Água gelada, pedir uma água no restaurante, pedir uma cerveja, essas coisas básicas da vida a gente arriscava assim. E funcionava, dava certo.
Boa. E aí você voltou pro Brasil com 18? Volto para o Brasil com 18. Você tem a questão do alistamento militar, né? Você precisa se apresentar. Se você não se apresenta, isso tem consequências. Você até pode fazer um processo de embaixada quando você está fora do Brasil, completa 18 anos, mas como eu estava muito tempo já na jornada, eram 2 anos sem pisar no Brasil, eu preferi fazer essa volta. Eu já estava com a cabeça de... O que aconteceu? Quando eu estava na China, eu tive muitos amigos, né? Amigos que jogadores de futebol profissional, que eram profissional no Brasil e foram jogar na China, muitos modelos que já estavam com a carreira mais consolidada que a minha, que faziam Europa, Estados Unidos, além da Ásia. E entre esses amigos, eu conheci uma profissão chamada trader, né? Que é negociador. E esses amigos foram o que mais me incentivaram. Assim. Então, quando eu volto com 18, eu já tinha a intenção de virar trader, de fazer negociações internacionais, né, entre países, né, de produtos diferentes. Então, eu voltei com essa cabeça de voltar para a China, e aí eu fiz esse processo de aplicação para aprender mandarim, e sabendo mandarim, né, eu iria cursar letras na Ásia, e aí, cursando mandarim, ia poder negociar. Só que aí, alguns percursos ali da diplomacia, demorou um pouco mais a carta da universidade, e na China eles não trabalham por semestre. Então eu deveria ficar 1 ano para entrar só. Eu perdi as datas ali, porque é até uma piada, né? Mas enfim, é verdade. A carta de convite da universidade que eu tinha que apresentar na embaixada da China para pegar meu visto ficou presa em Curitiba, na Receita Federal. E olha só como as coisas pequenas da vida moldam a vida da gente, né? Por conta disso, como eles não são semestre, eu teria que ir no outro ano. E aí, sempre fui um pouco empreendedor, só que eu não sabia que eu era não tinha esse nome, que essa uma pessoa mais inquieta, né? E ficar um ano parado esperando, assim, não deu certo. Então, ali eu comecei a ver o que eu ia fazer e acabou que esse sonho da China foi ficando mais distante. E aí que surgiu o Deskify na sua vida? Ou foi mais pra frente? Não, mais para frente. Quando eu vi que eu deveria ficar no Brasil por mais 1 ano, eu comecei a saber, tá, aonde que eu vou, enfim, o que eu vou fazer? E ainda na cabeça de temporário, o que eu vou fazer durante esse tempo para então voltar para a China. Foi ali que eu vim morar no Rio Grande do Sul, vim para essa região, e aí eu comecei, e aqui nessa região não tinha networking, né? Então eu comecei do zero. Eu fui vendedor de loja de shopping. Eu acho que você consegue aprender muito sobre pessoas e comunicação, assim. Foi uma experiência bem legal, embora muito curta, 1 mês, 2 meses. Dali eu já fui para recepcionista. De recepcionista eu fui para corretor imobiliário, e de corretor imobiliário que eu fui entrar na multinacional de software. Então, eu passei por essa experiência, foi mais 1 ano e meio nessa transição, morando num lugar que não conhecia ninguém, e fazendo esses tipos de trabalho, assim, que a gente pode, né, os primeiros trabalhos, para poder conseguir me estabelecer no local. E aí, quando eu entrei na multinacional, eu diria que entrou essa questão de software, porque até então, a visão de software que eu tinha, talvez é muito comum do que é a maioria das pessoas. O que é software? Para mim era Excel, PowerPoint, né? Sistema, talvez é um sistema ou outro que você trabalha no hotel ou quando você é corretor imobiliário. Nessa multinacional eu trabalhei com inteligência artificial em 2016. Trabalhei com machine learning, enfim, tecnologias avançadas de nuvem, né, de visão computacional, enfim. Então eu tive acesso a essa tecnologia de ponta por ser uma multinacional, e isso foi muito bom. Aí ali a minha cabeça explodiu. Eu falei, gente, existe muita tecnologia e o mundo está cheio de problema. E a forma que eu consegui, através dos cursos que eu fiz, era resolver problemas com tecnologia por design. O design era o que conectava esses dois mundos, dos problemas que a gente vive do dia a dia, nós pessoas e nós empresas, com tecnologia de ponta. Então eu fiz diversos projetos com empresas de banco grande, eu trabalhei com empresas do agronegócio, eu trabalhei com empresas de saneamento básico, tudo aplicando tecnologia para os problemas dessas empresas. Então foi muito bom, isso foi um estágio.
Isso é importante. Se você é estudante, está nos ouvindo, aproveita o seu estágio, entra de cabeça, assim. E para mim foi um tour, né? Tá nessa multinacional por 2 anos, eu aprendi muito. Eu estava que nem uma esponja, eu só queria aprender o máximo, né? Conectar com o máximo de pessoas, construir um networking forte. E quando eu saio, quando chega ao final do meu estágio, eu tinha duas opções. Eu estava com 22 anos, eu falei, ou eu me inscrevo nas vagas da multinacional e fico aqui, começo a ter poxa, com 22, 23 anos você entra numa multinacional, você já está ganhando um salário bom, você já está bem colocado no mercado. Ou eu já sigo esse caminho e começo a concretizar tudo isso que eu aprendi, ter um retorno financeiro maior, ou eu continuo com esse espírito de estudante, de esponja, de querer aprender e me jogo numa aventura, que foi empreender. Você não gosta de nada fácil, né? Não. Se o mais simples você descarta. Exato. Aí eu me joguei na Deskfy, aos 22 a gente abre a empresa, eu e meu sócio Lucas. O Lucas trabalhava nessa multinacional também, a gente trabalhou juntos em alguns projetos, foi que a gente foi criando essa intimidade. E aí eu falei, cara, vamos sair, vamos descobrir um problema, vamos aplicar a tecnologia através do design, que é o que a gente faz aqui dentro, mas por conta própria. E a gente fez um combinado, vamos fazer isso por 2 anos. Se der errado, a gente sabe que a gente pode voltar aqui para a multinacional, que a gente tem um networking bom, a gente fez um bom trabalho aqui dentro, né? Acho que essa é uma lição, sempre saia dos lugares deixando as portas abertas. E se não der certo, em 2 anos a gente vai ter muita experiência legal de ter tentado ser empreendedor, a gente volta e vai estar aqui. No segundo ano da Deskfy, a gente já estava faturando mais de 1 milhão ano. E aí a gente falou, cara, aqui, né? A liberdade criativa que a gente encontrou de poder criar um produto, como você falou, assim, a gente usa, e aí você comentou, né? Eu uso todo dia e queria saber quem é que inventou. Essa liberdade criativa é enriquecedora, assim. E eu tento passar isso para os nossos colaboradores também, né? Deles poderem criar e usar a Deskfy como espaço de deles darem ideias, colaborar. E é assim que a Deskfy começou. Aí assim, daqui para cá, é Deskfy. Boa. E, cara, quando vocês pensaram nessa ideia, vocês já imaginavam algo a nível Brasil? Ou a ideia era, não, estamos aqui no Sul, vamos trabalhar aqui primeiro, isso aqui vai ser aqui por um tempo, e daqui, sei lá, não sei quantos anos a gente pensa em expandir isso. Como que foi? Sim. Na verdade, a gente sempre pensou a nível Brasil para mundo, assim, a gente sempre teve essa visão. Acho que por ter passado numa multinacional, eu acho que isso é uma ideia muito boa, assim, não são todos empreendedores no Brasil que conseguiram passar por uma multinacional antes, né? Eu e o Lucas, a gente passou por multinacional, mas também passamos por pequenas empresas. Então a gente conseguiu ver o melhor dos dois mundos, né? Quando você trabalha numa empresa pequena e numa grande. Então a gente já tinha essa visão de mundo, né? E eu com a minha experiência lá fora, o Lucas já tinha viajado muito, e a gente falou, não, vamos fazer uma coisa global. Só que a gente começou a entender, nos primeiros meses ali de Deskfy, que o problema que a gente tinha para resolver no mercado, que é o desafio dos times de marketing, no Brasil ele estava atrasado em relação aos desafios que os times lá fora estavam enfrentando. Lá fora você tem uma propensão de investir em tecnologia maior, você já tem mais acesso a novas tecnologias. Então a gente quis fazer, não, vamos ficar no Brasil. E a gente, o gaúcho, ele é muito difícil de se vender para o gaúcho. Então, na verdade, a gente, mesmo sendo do Rio Grande do Sul, as nossas primeiras vendas foram mais no Nordeste, foram mais em São Paulo, em Minas, do que no Rio Grande do Sul. Os clientes do Rio Grande do Sul só começaram a comprar depois que a gente falou, né? Olha esses clientes que a gente tem aí, eles sentiram essa confiança e a gente começou a ter cliente no Sul, assim. É uma curiosidade. Cara, isso é muito louco, porque, por exemplo, a Constance hoje, ela tem poucas lojas no Sul. E as poucas lojas são justamente por uma dificuldade de entrar nesse mercado. E é muito louco isso, porque a gente está dentro de um mesmo Brasil, e nesse Brasil a gente tem públicos que são completamente diferentes, estando assim, aqui embaixo, né? Tá aqui embaixo ali, mesmo assim são públicos completamente diferentes. Eu acho isso muito louco.
Mas, cara, a gente tá falando da Sim, Deskify. Inclusive, eu falei o Deskify, perdão, tá? Lá a gente sem chama de Deskify. problema. Fica à Então, vontade. cara, o que que a marca vende hoje em dia? Qual que é o Legal. problema que vocês resolvem aqui no mundo? A Deskify, ela surge para apresentar uma nova forma dos times de marketing trabalhar. Quando a gente olha o cenário de tecnologia no marketing, a gente tem bastante, né? Tem ferramenta de automação de marketing, ferramenta de disparo de e-mail, ferramenta de, enfim, envio de SMS, tem o CRM, que é onde a gente guarda os contatos dos clientes, enfim. Mas tem pouca ferramenta de marketing voltada da porta para dentro da empresa. Tem muita que é da porta para fora, entre o marketing e o cliente. Infinitas. Mas da porta para dentro tem poucas. E eu acho que é ali que mora um problema, que o time de marketing é um time criativo, é um time dinâmico, é um time que gosta de trabalhar com ideias e trazer ideias, né? Virar uma realidade numa campanha, numa ação de marketing. E essas ideias, elas conectam o consumidor com a marca. Elas fazem bater a meta de venda, mas como consequência, porque o cliente se conectou com o produto, né, da mensagem, enfim. Eu não podia deixar um time de marketing tão heróico, tão dinâmico, tão legal. A galera do marketing é uma galera legal. Trabalhar com Excel. Assim, quando eu comecei a ver a realidade do time de marketing, eu comecei a ver que eles não tinham ferramentas feitas para o marketing, né? Você trabalha com, citando aqui um Trello, por exemplo. Um Trello, tem muito time de marketing que trabalha com Trello, mas o Trello você faz tudo, assim, você planeja o piquenique da família e você faz uma campanha de marketing. Então, assim, será que não existem gargalos no processo do marketing? Que por falta de uma ferramenta específica a gente conseguiria resolver, deixar a rotina mais leve? E aí foi essa pergunta aberta que a gente surgiu a Deskify. E eu falo que é isso que a gente vende. A gente vende uma nova forma de se trabalhar. E muitos clientes, muitos clientes falam assim, Vitor, antes da Deskify a gente trabalhava de um jeito, depois da Deskify a gente trabalha de outro jeito. E é isso que me dá uma sensação de dever cumprido, não finalizado, mas assim a gente conseguiu. Pô, beleza. Então existe uma forma melhor de se trabalhar, que é com uma ferramenta como a Deskify. E a gente está seguindo nessa transformação. Tem alguns times que já usam o Deskify, que já experimentaram essa nova forma de trabalhar, e tem muitos times que ainda não experimentaram. Assim. Então a gente está nessa mudança do marketing nas empresas do Brasil. Boa. E, cara, já existiam outras empresas focadas exatamente nesse nicho de mercado, ou para vocês foi um oceano azul mesmo? A gente teve ali a possibilidade de criar um novo nicho, criar um novo mercado voltado especificamente para a comunicação, para o marketing em si, né? Já existiam outras empresas? E por que eu estou perguntando isso? Porque se já existiam outras empresas, por que eu deveria contratar a Deskify ao invés das outras? Legal, muito bom. Bem, você falou, você observou uma coisa na minha história, que não existe coisa fácil, né? O Vitor sempre, você tem dois caminhos, o Vitor vai escolher o mais difícil. É uma característica, assim, e o que acontece, Matheus? Quando a gente começou, não tinha outras empresas, e por que isso é mais difícil? Porque empreender já é difícil de você criar uma empresa. Você imagina a dificuldade de criar um mercado, né, de você oferecer uma solução que não existe, né? E as pessoas tinham muita dificuldade, as pessoas falavam assim, Desk o quê? Né, que não sabia falar o nome da nossa marca. As pessoas falavam, tá, mas você vende o quê? É um software? É tipo um Trello com Canva, com Google Drive? Sim, só que tudo junto. Como assim? Então, e a promessa da marca era muito audaciosa, desde o início. Então, os primeiros clientes que a gente Qual que teve, era? era essa promessa de você centralizar as pessoas, os processos, dentro de uma só solução. Você não tinha que usar Desde o diversas. início vocês já tinham essa ideia. A gente nasceu com essa visão, né? E essa promessa era muito audaciosa. Uma outra parte muito audaciosa era as partes de templates. Né? Com Deskify você tem templates, tipo um Canva. E o Canva naquela época não tinha a parte dos times que eles têm hoje, né? Então, o Canva, as pessoas conheciam o Canva, mas falavam, putz, mas não é da minha marca, não tem os guias da minha marca, né, de como aplicar, como usar e tal.
E a gente fez com essa proposta. Então, quando a gente faz com essa proposta, as pessoas, tá, mas eu não estou acreditando. Eu ouvi isso muitas vezes nas primeiras ligações de venda. Eu falei, então entra na reunião, deixa eu te mostrar. E como resultado disso, as pessoas que usavam e viam falavam assim, meu Deus, era isso que eu precisava. A gente escuta muito esses relatos, né? Nossa, vocês conseguem fazer X, Y, Z, isso é muito bom, eu precisava disso. Então, e assim, a prova são os clientes que estão com a gente até hoje. Os nossos primeiros clientes da Dasfy estão com a gente até hoje, porque eles... claro que a empresa é muito inovadora, a gente está constantemente inovando e trazendo novas soluções, mas também porque realmente funciona, né? Não é uma promessa vaga, né? E no branding a gente tem que fazer uma promessa verdadeira. Se a promessa é audaciosa, o produto tem que entregar. Senão o pessoal fala lá, crie sua conta digital fácil. Aí você abre o aplicativo, tem 50 perguntas. Pô, então não é fácil. Enfim, então a gente nasceu com essa visão desde o início e foi muito interessante. Boa. Cara, por que eu perguntei desde o início, se era desde o início essa promessa? Porque muitas vezes as empresas elas acabam se atualizando durante o percurso. E você criar do começo uma promessa que é tão audaciosa a ponto de você falar com a pessoa, abandona suas 5 ferramentas e vem aqui que eu vou resolver o seu problema, num mercado que ainda não existia, eu acho que é muito louco, sabe? Do mesmo modo que é perigoso, é muito legal, porque pode dar muito certo, mas pode dar muito errado também, saca? Exato. É aquilo. Tipo assim, você não troca de cabeleireiro, porque você tá acostumado com o seu cabeleireiro. E isso é uma coisa que tá só mexendo com o seu cabelo. Imagina pra uma coisa que tá mexendo com a sua empresa, sabe? Então, por causa disso, eu perguntei esse ponto. Então, essa promessa ainda segue se mantendo até hoje. Ela segue, ela veio desde o início e a gente cresceu o produto muito rápido e tem os contras, né? A gente começou com um produto muito grande desde o início. Então, a gente era uma empresa pequena, suportando e inovando um produto muito grande. Então, isso fazia com que as decisões de produto fossem muito difíceis, né? A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, qual a direção? Porque a gente tinha visão, mas a gente não tinha um orçamento para poder né, implementar essa visão. Então, priorizar assim, foi muito desafiador. E aí muitas empresas começaram a surgir. Começaram a copiar a Deskfy, começaram a colocar os nomes que a gente botava nas funcionalidades, eles copiavam, os ícones que eles copiavam. Então, assim, tem muitas empresas que copiam muito a Deskfy. E eu acho que tem aquela máxima, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, eu acho que se a gente gerou esses concorrentes que é super saudável ter e que eles nos copiam, é porque alguma coisa a gente está fazendo certo. Né? Então, a gente fica até feliz de ver que o pessoal está copiando e a gente fica feliz de ter concorrentes, porque quando você cria um mercado que você é único e não tem ninguém fazendo, talvez não é um mercado promissor. Mas quando você começa a ver empresas te seguindo, te copiando, indo na direção, e até inovando também em algumas outras verticais, isso é muito interessante de você ver esse movimento. Então, hoje, quando você pega o que é a Deskfy hoje, a quantidade de clientes que a gente tem, são mais de 200 marcas que a gente tem. Marcas gigantes, desde multinacionais como Domino's, Levi's, né, marcas grandes, Audi, para empresas, tanto empresas nacionais muito grandes, né? A gente tem a Constance, tem a Arizo. Quando você pega essas empresas, elas não tinham um custo, um investimento de ferramenta para ferramentas da porta para dentro, para trabalhar a eficiência do time de loja. E quando a gente criou esse mercado, a gente trouxe essa ótica. E aí eu fico feliz porque agora os times têm ali um orçamento dedicado para as ferramentas de eficiência, de organização de processo e centralização de arquivos dentro do marketing. Porque quando você usa um Trello é gratuito, um Drive é gratuito, eles não tinham isso. Então a criação do mercado, eu acho que ela passa muito por isso. Assim, e é legal ver a evolução do mercado, é muito bacana. E vocês falaram que vocês saíram lá da empresa, tinham a vontade, o propósito de mudar, de crescer e tudo mais. Falaram que não tinham o orçamento para poder abranger todas as ideias e tudo mais, mas vocês tiveram investimento externo? Tiveram pessoas, tiveram empresas que acreditaram no projeto para poder vocês conseguirem evoluir esse projeto, ou foi na marra? Sim, a gente conseguiu. Assim, quando a gente saiu da multinacional, a gente fez... Atravessando a rua tinha uma aceleradora de startups.
Então, assim, Hum, essa multinacional, ela fica dentro na geografia, né? Fica numa cidade chamada São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e é onde tem um polo de tecnologia, um parque tecnológico. Nesse parque existe a aceleradora de startups, existe a incubadora de startups, existe a multinacional. Essa jornada, toda no mesmo local geograficamente, foi fundamental para que eu virasse empreendedor, porque ali eu encontrei todo o apoio. Então, enquanto eu estava pensando em abrir uma empresa, eu conversei muito com a pessoa da aceleradora. O que é uma aceleradora? É pegar pessoas que têm ideias, né? Fazer um investimento inicial ali agora os valores são bem diferentes, na época era de 100 mil, 80, 100, 150 mil. E esse dinheiro, investidores que são executivos ou empresas dão, a aceleradora investe nas startups e aí você, com esse dinheiro, você tem que se virar, né? Porque você tem um limite de vida, né? Que é quando esse dinheiro acabar, você morre. Então, o primeiro investimento que a gente recebeu foi esse. Aí a gente cresceu, só que eu estava numa velocidade de custo maior do que receita. Então, eu precisei de um outro investimento. Foi onde eu conheci um investidor anjo. Esse investidor anjo fez um aporte onde a gente ganhou mais alguns meses de vida. Aí, nessa etapa, a gente já estava faturando muito, faturando mais do que gastando. Só que a velocidade que a gente estava crescendo era tão grande que a gente pegou uma outra rodada para a gente continuar expandindo essa operação. Isso foi em 2020, no início de 2020, justamente em março. Quando a gente pega essa última rodada, desde então a gente não levantou mais rodada de investimento. Aí a empresa já se sustenta por conta própria e continua crescendo e continua inovando, mas aí por conta própria, sem mais o dinheiro de novos investidores, né? Eles são investidores, seguem com a Dasify ainda. boa, boa. Essa galera, só para eu entender, essa galera que investe na empresa, ela vai ter uma porcentagem da empresa ou vocês precisam devolver o dinheiro? Ou os dois? Percentual. Eles compraram o que seria equivalente a ações, né, da empresa lá atrás, mas acreditando num sonho. Né? Eles compram o valor do que a empresa pode se tornar, não do que ela é. Porque naquela época a gente tinha zero faturamento, praticamente não tinha nem CNPJ, não tinha nem o que comprar. Então, eles falavam, existe uma negociação de definir valor da empresa, né? Não tem um termo em inglês, valuation, que é a valorização da empresa. Quanto que essa empresa pode gerar de receita? Você faz um cálculo matemático e aí você fala, essa empresa pode chegar a X de faturamento, logo o valor dela pode ser Y. 10% das ações de Y equivale a tanto, e aí você fecha a negociação. É assim que funciona. De uma forma muito simplista. É assim não, claro, claro. Cara, um outro ponto que eu acho que já ficou muito claro na empresa na verdade, um deles, né, é um dos valores da empresa que eu percebi, a inovação. Isso para mim ficou muito claro, que é o que vocês trabalham, principalmente assim. A gente conversou no off aqui, você falou que você tem pessoas de diversos estados, então eu também acho que a diversidade seja uma coisa que está bem presente na empresa. Cara, quais são os valores defendidos pela empresa? Ver se eu acertei pelo menos um pouquinho aqui, né? Sim. Não, a inovação é uma característica muito, muito correta. Assim, a gente sempre, sempre inova, muito. E eu acho que tem um motivo que é... tecnologia está sempre em constantemente evolução. Agora a gente teve muito AI em 2023, agora AI chegando em massa, sendo acessível para muitas pessoas. Mas além de AI, a gente tem plataformas de configurações chamadas low code ou no code, ou seja, você consegue integrar ferramentas sem ser um desenvolvedor, só clicando botões. Você tem diversas o nível de processamento, né, dos navegadores, dos chips, enfim. Então, constantemente você tem que estar evoluindo. Né? E quando a tecnologia evolui, a tecnologia te apresenta uma nova possibilidade. E aí você olha e você fala assim, olha, agora isso é possível ser feito. E isso é muito instigante. Para mim, um inovador, eu olho para isso e falo, meu Deus. Então, quer dizer que isso que a gente fazia demorava 1 minuto, eu posso fazer em 10 segundos agora? Sim. E o que mais que eu posso fazer? Então, a tecnologia, a evolução da tecnologia é muito provocativa. Ela sempre te dá uma página em branco de um ano
Nem um ano para outro. A cada 6 meses a tecnologia do mundo te dá uma página em branco e fala o que você quer fazer. E nós, como humanos, a nossa responsabilidade é preencher essas páginas, mas com coisas úteis, né? Coisas que sejam utilizadas, né? Não é uma arte, né? Essa que é a diferença de design para arte, né? A arte se pendura na parede, ela não tem que fazer nada, ela só fica ali, você olha e você fala que bonito, você se conecta emocionalmente. O design, ele tem que ser funcional. Então, quando ele não é artístico, e aí a gente olha para uma peça de design e a gente fala, nossa, que design bonito. Geralmente é porque funciona. Uma xícara que é legal de pegar, um celular que é gostoso de mexer, um software que você gosta de mexer, enfim. Então, quando você junta isso, e os problemas nunca acabam, né? Eles só mudam de endereço. Então, você tem o cliente sempre trazendo e eu acho que esse motor de inovação da Deskfy é muito envolvimento com os nossos clientes. Estão sempre trazendo as dores deles. A gente tem essa relação. É uma relação humana e de confiança. E você olha para tecnologias. E aí o design, a gente pega o problema, a tecnologia, coloca o design ali e faz o produto ficar cada vez melhor. Então, a inovação é assim que funciona. Se a gente é provocado a inovar e a gente gosta dessa provocação. Eu não posso falar os pilares da nossa cultura, porque existe a entrevista de cultura com quem quer entrar na Deskfy, onde a gente não, vê se essa pessoa tem o fit com a Deskfy e se a Deskfy tem o fit com essa pessoa. Então, não posso ser explícito aqui, porque senão alguém pode ver esse spoiler. Mas o que eu posso dizer é que diversidade, a gente tem mais de 50% de mulheres na Deskfy. Eu acho que é um ponto de diversidade de gênero interessante. O fato de ser uma empresa remota nos deu a diversidade da geografia, de ter muitas pessoas em contextos diferentes, isso é muito bom. E eu acho que a diversidade é o combustível para a inovação, porque cada pessoa traz um background, uma forma de ver, uma história. E aí, quando você coloca tudo isso dentro de uma sala de reunião, de um brainstorming, é tão gostoso de ver essas ideias assim. Pessoa, às vezes a gente passa toda a reunião, a última pessoa chega e fala, eu vi dessa forma, e muda completamente a perspectiva de tudo que foi discutido. Eu gosto muito disso. Então, a inovação e a diversidade estão sempre juntos e estão muito enraizadas na Deskfy. Massa. Cara, você falando isso, eu fui para Joinville, igual eu te falei, né, 2 semanas atrás, e lá eu tava conversando com o dono de uma franquia de uma loja de uma empresa de cursos de inglês. E aí ele, assim, pra mim era um gênio, cara, era um gênio, muito, muito sensacional mesmo. E ele me apresentou a ideia de, tipo assim, eu não sou criativo, eu não consigo ser criativo. Por quê? Porque ele se entendia como uma pessoa que gravava muito as coisas, e ele aprendia tudo, e ele não conseguia fazer coisas que não eram de formas diferentes, justamente porque ele meio que aprendia tudo aquilo e achava que era um padrão. E aí eu apresentei para ele assim, cara, para mim a criatividade não é tipo assim, pô, eu pensar uma coisa completamente absurda. Para mim a criatividade é quando você consegue juntar as suas vivências para poder resolver um problema baseado naquilo que você viveu. Do tipo, pô, você tem que chegar num local. Você tem 3 caminhos. Você já viveu aqueles caminhos. Ser criativo é você escolher o caminho que você acha que não vai ter congestionamento, sabe? Então é bem nessa linha. E aí foi a única forma que eu consegui convencer ele, sabe? E eu acho que é muito isso, é muito do que você falou também. Então as pessoas elas precisam encontrar formas diferentes e a diversidade, essa quantidade de pessoas diferentes, com vivências diferentes, conseguem fazer isso. Cada uma viveu uma coisa, cada uma cresceu de um jeito, cada uma. Enfim, eu acho que a diversidade é muito forte para essa criatividade também. E aí, consequentemente, para a inovação. Né? A gente, quando a gente fala de design, a gente remete muito ao aspecto de design visual. Fazer uma logo, fazer uma marca. E aí a gente começa a entender e julgar a nós mesmos, falar, mas eu não desenho bem, eu não posso ser designer. Ou eu não sei mexer no Photoshop, não posso ser designer. Gente, design, quem está nos ouvindo, design é resolver problema. Ponto. Empreender é a mesma coisa, resolver problema. Design é resolver problema. Se você enfrenta qualquer problema no seu dia a dia e você acha que pode ser melhor, tem uma frase do Steve Jobs que eu uso como referência, tudo ao seu redor foi criado por pessoas não mais inteligentes do que você.
Essa frase ela é um sopro de inovação, ela é uma provocação muito rica, né? E eu uso isso. Então, o que essa frase quer dizer? A xícara que você bebe café, a garrafa d'água, o fone que você usa, o computador que você mexe, o software que você usa no seu trabalho, foi criado por pessoas como você. Não é ninguém que é mais inteligente do que você. Então, se você não gosta de algo, mude, né? Você pode mudar, você pode inventar, você pode criar, né, uma coisa diferente. Então, eu vejo o mundo dessa forma. Eu vejo que tudo que está ao meu redor foi criado por pessoas que estavam juntas com um propósito e fazendo algo. E eu posso fazer parte de um grupo, seja eu liderando ou não, e me juntar a esse grupo e fazer essa mudança. É questionar o status quo. Então, sim, todos nós somos criativos, todos nós somos designers a partir do momento que a gente quer resolver um problema. E não tem nada a ver com desenhar bonito, né? ou pensar numa forma padronizada. Não tem nada a ver. Cara, agora eu vou jogar uma bomba no seu colo, porque eu quero entender. Você falou que é resolver problemas. E problemas podem ser seus, mas se você está criando uma empresa, está empreendendo, você precisa resolver problemas dos outros, porque senão você vai falir. Cara, como você tirar o seu gosto pessoal disso? Porque muitas vezes você tem tipo assim, pô, para mim isso aqui resolve um problema absurdo. Mas às vezes para o mundo não resolve algo. Aquele problema às vezes nem existe. Como você fez isso para entender de fato o universo que você estava inserido e não só a bolha que você estava inserida? Legal. Quando a gente trabalha design, a gente sempre tem que lembrar que quem vai usar o produto, quem é o cliente. E no mundo mais moderno, assim, né, as empresas que têm mais triunfados são empresas que colocam o cliente ao centro. Tem muita essa discussão. Colocar o cliente ao centro e saber que quem vai usar o produto são os clientes e não as pessoas que estão fazendo o produto, já é, olha, mais do que meio caminho andado para você tirar o seu gosto pessoal do que você está fazendo. Quando você enxerga o cliente como centro, você entende a dor, o pensamento, o contexto, e você começa a aplicar esses pontos dentro do processo criativo do que você está fazendo. Então, eu vou dar um exemplo bem prático, assim. Os nossos clientes na Deskify, eles acabam usando o Deskify dentro de lojas de shopping. E os computadores dentro de loja de shopping geralmente são pequenos, as telas dos computadores. E eles têm uma resolução mais limitada. Então, no nosso processo de design, uma vez que a gente definiu ali a navegação e o fluxo, a gente passa porque uma coisa é você desenhar numa tela de 25 polegadas, né, que você tem no seu home office, versus você desenhar numa tela de 980 num shopping. Então, a gente pega os espaçamentos, as regras de design e aplica numa tela pequenininha para ver se está funcionando. Se um botão vai ficar maior do que deveria, se vai atrapalhar a navegação. Isso é você colocar a sua criatividade dentro do contexto do seu cliente. A mesma coisa no nosso aplicativo. A gente está fazendo aplicativo, eu falei, testar no iPhone vai funcionar, né? O iPhone de última geração, no Wi-Fi da sua casa, que está tudo certo. Testa num celular que não seja esse top de linha. Testa num iPhone, num celular que não esteja no Wi-Fi, que esteja num 3G. Esse é o contexto do nosso cliente. E 3G dentro de shopping é horrível. Uhum. Então, esse é o contexto. E aí, se funcionar, beleza. Tem menos chance da gente, enfim, fazer algo que não funcione, né? Que funcione no mundo ideal e não no mundo real. Então, Matheus, eu vejo dessa forma, assim, quando você coloca, e a gente tem muitas referências de metodologias, de formas de se trabalhar, de colocar o cliente no centro. Quando você coloca o cliente no centro, você tem que entender as emoções, as dores, o contexto. E aí fica fácil, a partir do momento que você entende que não é para você, não é o seu gosto, não é o que eu gosto ou não. E eu acho que, por último, quanto mais você fala com o cliente, mais você vai entender as dores. E as dores só mudam de endereço. Quando você pega uma dor e você começa a seguir essa dor, você vai ver que essa dor se repete na vida de diferentes pessoas. Foi assim, por exemplo, que o Nubank conseguiu criar o cartão de crédito do Nubank, porque eles começaram a ver a mesma dor em todo mundo e hoje eles são
é um dos maiores bancos, a maior fintech do mundo. Quando você começar a fazer o processo de entrevista, que em design é muito importante, né? Antes de você começar a criar algo, você tem que entender quem vai usar, que é isso que eu estava colocando o cliente no centro. Você começa a saber o que a pessoa vai responder antes de você ouvir a resposta dela. E isso é quase que um momento mágico. Você faz a mesma pergunta para 10 pessoas. Quando chega na 8ª e você tem certeza do que a pessoa vai responder, a pessoa responde as mesmas palavras, as mesmas coisas que você já sabia que ela ia falar. Esse é o momento que você tomou conhecimento sobre o seu usuário, sobre quem vai usar o sistema, sobre o seu cliente. E aí fica mais fácil, porque daí você entendeu o contexto, você sabe o que a pessoa vai responder. E aí para desenhar algo para essa pessoa é muito mais simples. Perfeito. Cara, dito tudo isso, você considera a Deskify uma plataforma que está pronta? Jamais. Como eu comentei, a cada 6 meses tecnologia nova, é um problema novo que um cliente traz. Acho que nada está pronto. Tudo, se tem versões, né? Mas, enfim, o mundo é um constante questionamento do status quo, assim. Então, é assim que a raça humana evoluiu até onde nós estamos, né? Os nossos idiomas, a nossa forma de viver. Então, acho que nada está pronto. Perfeito, perfeito. E como que é o time, cara? Você me falou bastante. O time é grande, as pessoas são muito pessoas focadas em comunicação, são pessoas focadas em marketing, são desenvolvedores. Me conta mais sobre esse time. Legal. A Deskify tem um time, tem uma estrutura organizacional de 5 times, tá? São 5 times, então a gente tem os times tradicionais de pessoas, tem os times que cuidam de finanças, o sucesso do cliente e a aquisição de cliente, e o time de desenvolvimento de produto, que passa por desenvolvimento, design e gestão do produto. Então, esses são a estrutura do time. Pessoas, a gente deve estar em 45 pessoas, mais ou menos, né? Então, é um time bacana, já considerável, assim, mas muito entrosado. Ainda não somos uma grande empresa, isso é bom, porque dá para a gente ainda, né, criar laços mais profundos com as pessoas. Isso é uma cultura bem legal, assim. Esse é o nosso time, né, de Deskify. A gente tem um time de marketing incrível, que eu sou muito, muito fã do nosso time. Hoje eu tive reunião com eles, eu falei, não, o time de marketing tem que fazer mais reunião com o time de marketing, porque o time de marketing é muito legal. Então, a gente tem um time de marketing ali, composto por pessoas com diferentes backgrounds, especialidades, que acaba complementando, né? E aí, no final, a gente tem um marketing, um super marketing. Eu sou suspeito a falar, né? Porque é o marketing da Deskify, mas eu gosto muito. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do trabalho que a gente faz, está no feed do nosso Instagram. Mas, enfim, se você estiver próximo da marca Deskify, você vai ver umas coisas. Perfeito. E, cara, agora, eu tô sendo o advogado do diabo aqui, tá? Vamos lá. Desse time de 45 pessoas, no off, a Letícia também me falou que uma das pautas que você gosta muito de falar é sobre as pessoas serem estratégicas e não necessariamente operacionais, saírem do operacional e focarem no estratégico. Desse time de 45 pessoas, como que você faz para essas pessoas saírem da visão fechada, do tipo, eu preciso executar isso dia a dia, para essas pessoas começarem a resolver problemas também? A gente tem um problema em algumas empresas, não em todas, que a liderança é muito solitária, o CEO, o fundador, o presidente, tem desafios muito complexos para resolver. E as pessoas acabam ficando uma visão limitada. Então, as pessoas que estão na empresa não conhecem os reais desafios que essa empresa está passando. Então, e nesse meio, entre o presidente e os colaboradores, você tem lideranças que às vezes são chefes e às vezes são líderes, né? Então fica um ruído aí. Na Deskify, para que todos sejam estratégicos, as pessoas sabem qual é o desafio que a gente enfrenta. Qual é a visão do que a gente quer construir, qual é o desafio que a gente enfrenta. Isso é claro para todo mundo, assim, a gente não tem
papas na língua, assim, né? A gente tem uma comunicação muito transparente para todo mundo. E quando o líder tem a possibilidade de se expor, como eu não sei todas as respostas, mas está aqui o que eu acho, essa é a minha visão, e está aberto a receber perguntas. Tem uma frase na Dasify que a gente fala: não existe pergunta boba na Dasify. Qualquer um pode perguntar qualquer coisa sobre qualquer tema. Quando você faz esse movimento como liderança, as pessoas começam a contribuir e colaborar. Essa foi a forma que eu encontrei na Dasify de fazer com que todos entendam qual é o desafio que eu, como CEO, estou enfrentando hoje e que eles possam somar. Muitas vezes eles trouxeram visões, ângulos diferentes. Muitas vezes eles trouxeram perguntas para entender melhor o que eu estava querendo dizer. E aí cabe ao líder também ter uma comunicação que consiga passar isso, né? Às vezes os problemas são muito complexos, mas a essência dele é simples. Então, passa a essência para todo mundo. Então, a gente tem essa comunicação. E isso é isso que envolve, é isso que dá o senso de estar todo mundo no mesmo barco. Porque a gente tem pessoas que vendem. As pessoas que ligam para as pessoas que se inscrevem no nosso site querem vender a Dasify. Beleza. Eu tenho pessoas que desenvolvem código, que são as funcionalidades que o produto faz. Essas duas pessoas, cada um dentro do seu quadrado, são extremamente importantes para o todo. Mas se eles não conhecem o todo, e se eles não têm a visão clara do o que essa funcionalidade vai agregar, e o que essa venda vai agregar no todo, se você não conecta essas linhas, eles ficam, como diz o ditado, a ver navios, né? Então eu acho que cabe muito ao líder de ser transparente, e dentro dessa transparência fazer essas linhas. Eu faço muito dessas falas, né? Time de produto, vocês estão fazendo isso aqui porque isso é um bloquinho dentro dessa visão que a gente está construindo que vai ajudar a gente a alcançar esse objetivo. Então, quando você desenha essa linha dessa forma, o time vem para dentro, todo mundo soma e fica mais, o peso fica mais leve, porque você não está carregando isso sozinho como empreendedor, como CEO. Você está compartilhando isso com todo mundo e vem ideias muito boas, assim, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, com certeza. Sim. Ô Vitor, uma coisa que ficou muito claro para mim é que a cultura, ficou muito nítido que a cultura da empresa ela é muito clara, e isso para todo mundo, né? Essa cultura, que você não pode falar sobre ela veio de vivências suas, foi construída com o tempo. Lá no começo você já pensava, eu quero ter uma empresa desta forma, foi em referência em outras empresas. Como que surgiu essa cultura, essa criação de cultura que a empresa tem hoje? A cultura misteriosa da Dasify que eu não posso falar. São 5 pilares que a gente tem, né, na cultura. Como que surgiu ela? Muito interessante assim, o processo. Acho que tem 2 marcos. Assim, o primeiro marco é quando os 2 fundadores, eu e o Lucas, nós falamos como que a gente quer que seja a empresa. Então, como eu comentei, de ter passado por grandes empresas e pequenas empresas, os 2, a gente trouxe o melhor dos mundos, né, dos 2. E a gente definiu ali como que a gente queria que fosse essa vibe dentro da empresa. E o segundo, e aí a gente teve muitos percalços, né? Nem tudo são flores. Até a entrada da primeira pessoa de RH na empresa, do setor de pessoas, foi ela que nos provocou, foi a Michelle, que nos provocou e falou, não, a gente precisa tangibilizar isso. O que é legal e o que não é legal na Dasify. E aí a gente fez um processo de rodada de entrevistas, né, online, via Google Forms, e a gente falava assim, por que você gosta de trabalhar na Dasify? E aí as pessoas começavam a escrever um texto, todo mundo, independente de liderança, de posição, todo mundo. O que você não gosta? Aí eu pegava essas respostas, desmembrava, porque era só um texto, né, e todo mundo, era só perguntas abertas, né, eles mandavam um texto, eu quebrava e eu colocava algumas opções. Vocês gostam porque X, Y, Z e tal. Sim, não, é isso, não é. E assim a gente foi. Foram 3 rodadas até que eu cheguei nos 5 pilares. Então, veja, eu não estava fazendo a cultura para o Victor. Eu estava fazendo a cultura para os Desk Tours. Eu era um deles, mas tinha os outros ali. E a partir do momento que você começa a abraçar esse olhar de pesquisa, de tentar entender, a cultura ela é viva. Porque você não impôs uma cultura. Não, aqui na Dasify todo mundo é assim. E aí você vai ver, ninguém é assim, né? Tá lá no mural, mas não acontece.
Na Duskfy, não, o processo foi de entender o porquê que era legal trabalhar na Duskfy, e a gente extraiu a essência daquelas falas, daquelas respostas, e montou o pilar, que é o pilar que a cultura nos conecta. Né? A gente tem um evento anual que a gente faz na Duskfy, chamado Desconectar. É um momento que a gente voa todo mundo para o Rio Grande do Sul e fica 3 dias num hotel. Enfim, tem muitos momentos de brincadeira e poucos momentos de trabalho, muito de conexão. Eu recebi o seguinte feedback desse evento de uma pessoa que veio pela primeira vez. Vitor, como as pessoas são diferentes na Duskfy, mas é todo mundo igual. Então, olha, acho que não tem frase melhor descreve o que é uma cultura de uma empresa. Ou seja, diferente em idades, em gêneros, enfim, toda forma da diversidade, mas é todo mundo igual porque a cultura é a mesma. Porque todo mundo tem a mesma forma de pensar, prioriza os mesmos valores. Assim. Essa foi a forma como a gente fez a cultura da Duskfy. Assim, e foi... Não foi um exemplo de empresa ou algo que a gente seguiu. A gente olhou para dentro e falou assim, o que é esse negócio que é gostoso de fazer aqui, de vir trabalhar? Por que nos dá vontade de trabalhar? E muitas das pessoas que responderam já não estão com a Duskfy, já passaram seus ciclos, continuaram suas vidas, mas mesmo assim é algo que está aqui dentro enraizado, assim, e as pessoas adoram, assim. Que legal, cara. E assim, a gente comentou lá atrás sobre status quo, então a Apple é uma marca que você até mencionou também, que acaba com essa ideia de quebrar o status quo. Você tem marcas que são referências para você, que você fala assim, pô, essa marca aqui para mim é uma marca que eu, não de gostar de gosto pessoal, mas de gostar como empreendedor, do tipo, eu quero que a minha empresa siga passos assim, eu quero que a minha empresa tem algo parecido com isso? Existem marcas que você admira dessa forma? Sim. Eu gosto muito de empresas que levam o design como diferencial estratégico, assim, que gostam de design e que aplicam design, não só da boca para fora, nos processos. Né? Você consegue ver muito claro quando a empresa tem o design na veia, assim, e quando não tem. Então, tem a Apple, que é uma grande referência que eu uso aqui para absolutamente tudo. Acho que a Apple é um caso que as pessoas precisam entender que a Apple é muito mais do que logo, Macintosh, tá? É muito mais que o produto. Os processos que operam dentro da Apple, eu conectei com muitas pessoas que trabalharam na Apple para poder entender e tentar emular a forma como a Apple exige. Mas a gente tem Tesla, fez o processo de levar o carro elétrico para a massa no mercado norte-americano, de uma forma acessível dentro do contexto americano. Eu acho que tem diversas empresas assim que prezam. Né? Tem o Nubank aqui no Brasil, que eu acho que é uma referência de design muito bacana. Acho que são um pouco dessas marcas assim que eu acho que é bem interessante. Boa. E olha que legal, cara, você falou 3 marcas que elas acabam sendo referência no nicho delas, né? O Nubank ali, quando você trabalha com bancos digitais, foi um dos primeiros que surgiram, né? Você tem a Tesla, que é referência em carros elétricos, né? E você tem também qual que foi a outra? A gente tem a Apple. A Apple é referência em qualquer coisa de tecnologia, né? Então você acaba usando a Apple como referência em tecnologia. Vocês trabalham a Deskify para ela se tornar referência no mercado que ela está inserida, para ela se tornar referência, que eu digo, para falarem em software, pensarem em Deskify? Sim. E é difícil fazer isso. Você ser referência não é sobre chegar no topo, mas você se manter no topo. E a gente faz isso na Deskify. E eu falo isso para o meu time. Gente, não é, né? Chegar, é se manter. E se manter requer inovação, requer entregas consistentes e entregas de alto valor agregado. Por isso que a Apple está sempre, né? Qualquer uma dessas marcas, os seus lançamentos sempre são muito esperados. Né? E a mesma coisa dos nossos clientes da Deskify. Sempre a gente setou uma barra na Deskify que é alta para a gente. E os nossos clientes se acostumaram com essa barra. Então, quando a gente coloca uma atualização, eles esperam esse nível de qualidade, de usabilidade, de tipo de fluxo de uso, do design visual, enfim.
Então, sim, a gente quer ser referência, a gente gosta quando os nossos concorrentes nos copiam, porque eu acho que é uma forma de tangibilizar que a gente está sendo referência. Eu tenho muitos clientes que nos citam como referência. Eu gosto da Dasify, eu uso o produto da Dasify, enfim, é intuitivo. Isso é muito legal. Teve um cliente que nos copiou, um concorrente que nos copiou. Agora no final de julho eles fizeram um lançamento e eles copiaram assim de forma descarada, né? Tudo, né? Os botões estão nos mesmos lugares, com os mesmos nomes e com os mesmos ícones, os botões, assim. E até os textos de apoio do software eles pegaram exatamente os mesmos. Nossa Senhora. E aí o meu sócio virou e falou assim, nossa, até que ficou bonitinho, né? E eu brinquei, claro, eles copiaram tudo que a gente fez. Ser referência é isso, é sobre você estar sujeito a ser copiado. A Apple, muitas pessoas copiaram, a Tesla, muitas pessoas copiaram. Então, é você trabalhar na frente, né? Você trabalhar na ponta de lança. Você quem está liderando o movimento desse mercado. Foi o que a Apple fez quando ela lançou o iPhone, foi o que o Tesla fez quando eles lançaram um modelo de SUV elétrico, que ainda não tinha. E eu acho isso muito legal, assim, você tá se desafiando, né? Ou seja, sempre querendo fazer um a mais ali, isso é muito bacana. Boa. E, cara, como que você imagina a empresa daqui 5, 10, 20 anos? Sim. A Dasify tem um futuro brilhante, assim, quando eu olho e quando eu penso no que a gente tem por fazer, nas possibilidades, assim, é brilhante, assim, o futuro é muito bom você viver no futuro, né? Mas é importante você tangibilizar no presente, né? Porque senão você vive naquele sonho e aí nunca aconteceu, né? Às vezes a gente fala assim, né, o verão que vem eu vou estar com um corpo lindo e tal, e aí no presente você não está fazendo nada para isso acontecer, ou você não está se transformando. Então, o futuro da Dasify, ele com certeza é seguir a nossa promessa de times de marketing, contar com tecnologia para que eles tenham um processo cada vez mais eficiente, que os times de marketing possam ser criativos e dinâmicos, que é isso que eles são, os profissionais de marketing não tem que se preocupar com burnout, os times de marketing não tem que se preocupar com trabalho excessivo, a refação, o retrabalho, isso mata a criatividade. Eu quero ver times de marketing mais criativos e se preocupando menos com software. Eu quero ver o marketing cada vez mais ajudando esses times do que atrapalhando. Então, a Dasify com certeza vai continuar nessa direção, com muito design embutido. Perfeito. Cara, chegando no final aqui, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo, que é basicamente a de café. Então, pensa assim, a gente falou sobre muita coisa aqui, falamos sobre empreendedorismo, design, falamos sobre empresas, branding, marcas, enfim, falamos sobre 1 milhão de coisas aqui. De tudo isso, se você pudesse dar uma dica para a galera para falar assim, você sai daqui para você aprender um pouquinho mais sobre isso, o que seria? Pode ser um livro, um podcast, um filme, uma série, não fazer nada. Tem gente que recomenda não fazer nada. O que você daria? Qual dica você daria? A gente falou muito sobre design aqui, como qualquer um pode ser um designer, então eu gosto de ler bastante, eu acho que, como você comentou, que muitos estudantes nos ouvem, e eu vou falar assim, livro é uma porta de conhecimento, seja digital ou impresso, muito, muito boa, assim. E se você não lê ainda, é porque você ainda não pegou o livro certo. Porque quando você pegar o livro certo... Eu não lia, né, na minha adolescência, assim, li muito pouco. Mas quando eu peguei o livro certo e descobri que o livro podia me dar ferramentas, assim... E aí tem um livro que me marcou, tem, bem, diversos, mas tem um que me marcou, que é A Empresa Orientada pelo Design. Então, como a gente falou muito de design aqui, eu queria deixar esse livro, A Empresa Orientada pelo Design, que traz uma nova forma de se liderar uma empresa, né, considerando ferramentas de design. Acho que é bem bacana. A gente está falando de 200, 300 páginas no máximo, e entrega um conteúdo bem visual e bem legal. E acho que outro, tem uma pessoa que me inspira muito, que eu acho legal, que é um TED, né? Às vezes é sempre bom a gente assistir um TED curtinho. Para quem não quiser encarar em 200 páginas, vai no TED do Tony Fadell, Tony Fadel,
O Tony Fadell foi a pessoa que trabalhou no produto do iPod e do iPhone na Apple, né? E ele fala sobre problemas do dia a dia, assim, conta a trajetória dele. Então, TED do Tony Fadell, para quem não quiser dar uma lida. Boa, cara. Tem até uma história legal do TED que eu tinha. Tem TEDx Belo Horizonte, né? Eu tinha É. pra mim que. Teve um dia que eu dei uma palestra na UFMG aqui, e aí eu falei assim: eu postei no Instagram, no LinkedIn, TED ou RD Station. Me aguardem, vocês são os próximos. Postei brincando, né? E aí Aham. teve o TEDx Belo Horizonte, e aí tem o Open Mic. E eu fiz o meu cadastro pro Open Mic, passei e falei no Open Mic. Eu falei pra Legal. mim que não faço isso tão cedo mais. Foi a coisa que mais me consumiu na vida. A coisa que eu mais fiquei tenso na minha vida de fazer foi falar no Open Mic do TEDx. É. Foi isso. Que Essa é uma bacana, história mas que eu foi uma acho que é. experiência transformadora, né? Sim, sim, foi uma experiência muito foda, mas foi uma coisa que foi surtante pra mim também, sabe? Por mais que não era o TEDx, o tapetinho vermelho, não era speaker em si, mas eu acho que foi uma experiência muito, muito louca. Eu acho que me consumiu muito. Depois disso, eu dei uma segurada e falei: não quero tanto agora isso, não precisa disso RD, não precisa TED. Eu dei uma segurada, sabe? Legal, Bacana, legal. né? Eu imagino. Vamos ver se um dia eu vou me desafiar como você se desafiou. Faz. Cara, não, você tem papo para falar já como speaker. Tranquilo, tranquilo. Cara, muito obrigado por ter participado. Como que as pessoas te encontram? Bem, eu tô muito frequente no LinkedIn, eu gosto muito de expor ali minha forma de pensar, os casos de marketing, de branding que eu vejo, que eu acho legal compartilhar. Sempre tentando fugir, assim, porque a gente sempre é muito bombardeado de conteúdo, então sempre tentando trazer um olhar diferente, uma coisa diferente. Então, me encontrem no LinkedIn, Victor Delor. E se vocês, enfim, tiverem qualquer interesse em saber mais da Deskfy, a gente tem os nossos contatos no site, né, contato@deskfy.io, e tem ali telefone também, então se vocês precisarem de alguma dúvida de Deskfy, seja para trabalhar aqui com a gente, ou seja para, enfim, implementar em algum time de marketing, entre em contato com a gente. Boa. A galera que ouve a gente é a louca dos estágios, tá? Então, vamos ver É, se vocês começam a seja, ter algumas meninas. temos estágios na Deskfy, não abertos, né, mas temos estágios. Vamos ver se a gente abre aí no segundo semestre algumas vagas. Perfeito. Cara, mais uma vez, muito obrigado por ter topado participar. Para a galera que chegou até aqui, mais uma vez, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Você tá no Spotify, ativa aquele sininho lá que você ajuda bastante a gente também. Salva o episódio e vai ouvir os outros episódios. Tem mais um tanto de episódio aí, vários episódios bem legais. É isso, cara. Muito obrigado e Bom, tchau, tchau. até mais, Matheus. Obrigado por me receber. Tchau, tchau, pessoal.